Olá pessoal, nessa videoaula vai ser mais um teorema que a gente vai citar, bem importante. Esse aqui eu vou gastar um tempinho um pouquinho maior, que o enunciado é mais complicado, mais difícil de entender. Pensa que entendeu, mas muitas vezes acontece de não ser entendido. E é o teorema de Weierstrass. O que ele diz é o seguinte: seja f uma função do intervalo desse estilo para os reais contínua. Então, a imagem de f admite máximo e mínimo global. O que significa isso? Que aí é a parte que muitas vezes se confundem. Existem dois elementos no intervalo em que a f atinge o mínimo nesse elemento e atinge o máximo nesse elemento. O que significa isso? Para qualquer valor de x nesse intervalo, f de x é menor ou igual a esse f de C2, ou seja, o maior valor global possível é f de C2, e o menor valor global possível da f é f de C1. E olha, existência desses pontos. É importante dizer isso. Para explicar isso, vamos ver aonde falha. Ou seja, a gente coloca alguma hipótese aqui não ser cumprida para tentar explicar com mais precisão possível essa frase aqui de cima. F admite máximos e mínimos globais. O primeiro exemplo é essa função de 0 a 1, 1 fechado nos reais, em que para cada x associa sua inversa. A gente sabe que o gráfico estoura lá para infinito, né, próximo do zero. Então, f não admite máximo global. Vai para infinito. Mas f admite mínimo global. Por quê? Essa função aqui é estritamente decrescente nesse intervalo. E com certeza f de x vai ser maior ou igual a f de 1 para todo x pertencente a esse intervalo aqui. Então, não admite máximo, mas admite mínimo. Onde deu problema? Poxa, mas isso aí o que tem a ver? Está falhando o teorema de Weierstrass? Não, o teorema nunca falha. Teorema é teorema. O que está falhando é alguma hipótese. A função é contínua? É. Mas olha o que acontece. Olha o intervalo. O intervalo não é fechado aqui dentro. É só aberto. Então, não tem teorema nenhum garantido nada que o intervalo for desse estilo. O segundo exemplo, eu fui bastante criativo na função, x indo para 1 sobre x. Novamente, f não admite máximo global. E também não admite mínimo global. Tá? Mas, poxa, só mudou um pouquinho, você tirou 1. Exato. Quem seria o meu mínimo global? Seria o meu f de 1. Só que 1 não está no domínio da f. Em particular, o que acontece é que o menor valor que o f atingiria seria 1, mas nesse caso aqui não é atingido. Então, é isso que quer dizer admite mínimo. Admite o que a gente chama de ínfimo. Então, mas não admite mínimo. Tem que ter o ponto no domínio que chega no mínimo. Isso é importante. E o terceiro exemplo, também fui bastante criativo, x indo para 1 sobre x. F é estritamente crescente, então claramente que f admite máximo global. É o valor 2, ou seja, o gráfico, como começou no meio, começa no 2 e vai decrescendo. Mas não admite
mínimo global. Por quê? Porque isso aqui vai ficar tão próximo de zero quanto se queira. O mínimo seria zero, mas não toca em nenhum ponto do domínio, vai para zero. Então não tem mínimo global. Vamos botar agora um exemplo 4. Se eu trocasse esse exemplo aqui, eu vou dar para 1,5 e 1. Agora estamos tudo bonito. F é contínua, isso aqui, o intervalo é fechado e limitado, tudo que tem direito. Ok, teorema de Weierstrass garante que admite máximo global e admite mínimo global. E acontece isso. Está entre 1 e 2. Pode também, vamos fazer um exemplo 5. Vamos continuar a incrível criatividade dessa função. Ok? Vamos botar aqui de 0 a 1. Agora sim. Está intervalo, tudo que tem intervalo bem fechado e limitado, então F admite máximo e mínimo global. Não. O que acontece é que o gráfico da minha função para no 1, né? E aqui se toca no ponto 3. É descontínuo. Ok? Não, essa função aqui não é contínua. Então não tem teorema nenhum me garantindo nada. E o que nós temos é o seguinte. F admite mínimo global, mas não admite máximo global. Mas por quê? Porque é descontínuo. Não tem teorema de nada, não tem existência de nada. E é isso que a gente faz. Toma cuidado com o que significa ser mínimo global e máximo global. Confunde várias vezes. Vai ter essa dúvida, mesmo que eu fale, vai ter essa dúvida de novo depois quando fizer algum exercício. É comum. Um problema de otimização, aplicando rapidamente o teorema de Weierstrass e um pouquinho dos conceitos que a gente já fez no cálculo, é o seguinte. Vamos supor que eu queira maximizar ou achar o máximo global ou o mínimo global de uma função desse tipo, por enquanto que foi montada. E eu quero achar o máximo e o mínimo disso. O que a gente faz? Primeiro, o teorema de Weierstrass garante a existência de C1 e C2 pertencente ao intervalo menos 3, 1, tal que f de C1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de C2, para todo x pertencente a menos 1, 3. Isso decorre porque o intervalo é fechado e limitado, tem que escrever isso, e que f é contínuo. Tá, então ótimo. A gente sabe que existe. Como que acha? Essa aqui é a parte boa. Basicamente, vamos ter que separar em duas regiões. Quando estamos trabalhando com intervalo, a gente quebra em 2 pontos. A fronteira do intervalo, os 2 bordinhos, e o interior do intervalo. A fronteira é uma maravilha, né? Esse bordinho é fácil. Eu calculo quanto vale o f de menos 3 e quanto vale o f de 1. Se nós calcularmos, nós temos que aqui é f de menos 3, 8 vezes menos 3, menos 24. E o f de 1
vai ser igual a zero. Tá? A gente sabe isso. A gente sabe. Agora, no interior, nesse aqui, o que a gente faz? Olha, a função é derivável. Se eu achar, por exemplo, um ponto aqui que seja o máximo global da f, local, em particular, ele é o máximo local da f. Se ele é o máximo local, a derivada é zero. O que a gente vai fazer é resolver essa equação. Quais são os pontos cuja derivada é zero? E o que nós temos? Bem, vamos escrever isso aqui como x ao cubo menos x, para derivar mais fácil. Então, 3x ao quadrado menos 1 é igual a zero, o que implica que x é igual a raiz de 3 sobre 3, ou x é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Um desses dois. E daí, vamos ver quanto vale cada uma dessas f's. Então, o que nós temos? F de menos 3 é igual a menos 24. F de 1 é igual a zero. F de raiz de 3 sobre 3 vai ter que ser igual a... Bem, vamos fazer como f de x igual a x ao cubo menos x. Né? Então, f vai ser... Ixi, vamos fazer como x vezes x ao quadrado menos 1. Então, vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes eleva ao quadrado 1 terço menos 1 menos 2 terços, que é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 9. E com certeza, isso aqui é menor que menos 1. Opa, é maior que menos 1. Ah, isso aqui vai dar menos 2, alguma coisa na pior das hipóteses. Não vou nem entrar em muito detalhe. Mas com certeza é maior que menos 24. E o f de menos raiz de 3 sobre 3 vai ter que ser igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes menos 2 terços, que é igual a 2 raiz de 3 sobre 9. Então, mínimo global, máximo global. Okay? Nunca esqueça da fronteira. Pode acontecer, o comum de vocês é derivar igual a zero e ficar feliz. E achar que só resolver isso e acabou. Falso. Pode acontecer de minha função ser crescente. E aqui? Mínimo é aqui, máximo é aqui. Pode estar na fronteira os dois, pode estar no interior os dois, pode acontecer qualquer coisa. Então, por favor, sempre, e quando eu digo sempre, é sempre, separa em duas regiões. Fronteira e interior. Os bordinhos do intervalo e o interior. Falo para fazer esse procedimento porque no cálculo 2 isso vai ser usado o tempo todo. Vai piorar o domínio, vai piorar a região, mas essa é a filosofia usada. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.